Olá, amigos. Eu quero nesse instante agradecer a gentileza do convite, né, que Luiz Augusto fez. Queria dizer para vocês que é uma grande alegria, né, estar com vocês todos, essa família linda do Centro Espírita Amor e Caridade em Santa Anésia. Nós já estivemos juntos e com certeza vamos também ter muitas outras oportunidades de estarmos juntos, né? Esta pandemia, né, que nós chegamos à conclusão que ela tem o seu aspecto benéfico para nós, né? Nos colocou em casa, impedindo que a gente se movimente como antes, né? E amadurecendo toda essa situação que nós estamos vivendo desde o dia 14 de março, né? Nós estamos, assim, fazendo uma avaliação. Vocês vão poder dizer, mas muita gente, né? Esse vírus chegou e muita gente está, assim, desencarnando, né? Tá morrendo, meus parentes, é uma peste. A gente vai fazer uma avaliação, vendo então que tudo que Deus manda está certo. A gente não sabe porquê, mas pelo que nós estamos aprendendo de doutrina espírita, tudo isso tem um grande motivo. E vocês observem, assim, que é toda a humanidade que está sofrendo. Algumas regiões mais, onde as pessoas se preveniram mais, as outras não. Então é um grande recado para todos nós, no sentido de nós nos ajustarmos diante, então, desta lei maior, não é? E entendermos, não é? Esta questão que a doutrina espírita traz para nós, a respeito da impermanência, a respeito da sobrevivência da alma, ela é muito rica. E nós entendemos que nada acontece por acaso, nós também não estamos aqui vivenciando essas experiências por acaso, e que nós possamos tirar proveito e verificar, bom, eu estou aqui nesse instante, nesta situação, vou ganhar e estou ganhando forças com a doutrina espírita para superar tudo isso. Então vamos nos levantar e vamos ver todas as coisas positivas que estão acontecendo no dia a dia. A nossa vida dentro de casa, nós estamos podendo nos relacionar melhor com os nossos amados, que antes a gente quase nem tinha tempo de ver, não é? Nós estamos cuidando melhor da casa, cuidando melhor de nós mesmos, nós estamos aproveitando esta riqueza que a internet traz para nós, essa possibilidade de nós entrarmos neste mundo novo, de nós conhecermos este mundo novo que a internet nos dá, quantos cursos, quantas palestras, quantas informações, quantas orientações. Então, com relação à divulgação da doutrina espírita, nós temos assim uma carga de trabalho magnífica. E isto tudo para reforçar o que nós estamos aprendendo no dia a dia. Então, vejam bem, eu hoje estou aí com vocês, né? A gente não precisou se deslocar, ir para a rodoviária, pegar ônibus, etc. e tal. Então, tudo isto é uma grande bênção para todos nós, né? Então, nós vamos, com tudo isso, eu estou também abraçando todos vocês, Luiz, Andréia, todos os demais amigos, né? E vamos ao nosso estudo. Nós vamos, assim, fazer um passeio a respeito do capítulo 9 do Evangelho. O capítulo 9 tem como título Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, não é?
Então, ele fala a respeito das injúrias, das violências. Os espíritos trazem mensagem a respeito da afabilidade, a doçura, a paciência, a obediência, a resignação e a cólera. Então, de uma forma geral, nós vamos tratar nesse tempo, né, que a gente pode, que é ótimo, né? Nós vamos ver a citação dos evangelistas a respeito deste tema. Então, se você estiver aí com o seu evangelho na mão, você vai ver lá capítulo 9, em que começa com a citação do evangelho de Mateus. Olha só. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Uma outra citação. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E ainda uma terceira citação ainda do Evangelho de Mateus, que diz assim: sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser és louco merecerá condenado ao fogo eterno. São essas três citações do Evangelho de Mateus que dão início, então, a essas considerações. Então, nós vamos entender o seguinte, né? A lei antiga falava no olho por olho, dente por dente. A lei de Moisés, né, que cobrava assim, qualquer ofensa, qualquer fala, seria pagar a mesma moeda. Jesus, então, vem trazer uma nova forma de relacionamento entre as pessoas, não é? Porque ele vem dizendo a respeito do amar o próximo como a si mesmo, né? E ele diz aqui, aquele que fizer uma injúria, ele será então condenado, né? Ele será condenado por quê? Porque as leis de Deus estão na nossa consciência. Elas existem dentro de nós, e a partir daí, então, é que nós não vamos dizer se Deus não castiga, a lei de Deus está na nossa consciência. Então, quando nós fazemos então uma ofensa, é como se aquilo ficasse registrado. Eu fiz algo contra um irmão. E aí essa interpretação a respeito do irmão, ela é muito interessante, porque nós então vamos nos perceber como herdeiros de Deus, como todos filhos de Deus, e como filhos de Deus, nós somos irmãos. Então, a ofensa que eu faço com o meu irmão, né, eu depois vou, digamos assim, que ele está na minha consciência, pois não, eu preciso reconsiderar tudo isso. Desta forma, vem Jesus falando a respeito da mansidão. E como é que nós vamos entender essa questão da mansidão, né? No item 5, Kardec pergunta assim para a gente, mas por que os brandos, né, eles possuirão a terra? E a gente vai ver todo um conteúdo, né, falando a respeito dessa questão da brandura. Então ele diz assim, por aquelas palavras, bem-aventurados os que são brandos, ele quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Exatamente. Você já observou quando uma pessoa é assim mais branda, mais serena, quais são as ameaças que são levadas para ela? Ela diz assim, você não reage, olha, você tem que reagir, porque comigo é assim, falou, levou. Eu não levo desaforo para casa. E você está aí, parece uma mosca morta, não reage.
Então, nós começamos a rever que a forma, o que Jesus está dizendo para nós é isso, olha só. E não é dessa forma, a pessoa acha que tirou vantagem. Você vai, é violência em todos os campos, não é? Em que você está assim observando. Então, aquela pessoa, por exemplo, no caso de uma herança, né? Alguém usa de violência para deixar o outro numa situação pior. E aí a pessoa se exalta e a pessoa se torna agressiva. Então, nós estamos vendo isso. E aí a gente ouve algumas pessoas dizendo, olha, viu? Calou no grito. Aqui, então, Kardec está dizendo para nós o seguinte, que até agora os bens da terra eles são assambarcados, quer dizer, estão recolhidos, eles são conseguidos através da violência. Jesus, então, vai dizer para nós o seguinte, isto ainda é um retrato do homem inferior, ainda é um retrato daquele espírito que considera as coisas da terra mais importantes do que as coisas do céu. É aquele que vive no dia a dia, aquele que não consegue ter fé, aquele que não consegue acreditar em nada. Então, a tendência dele é só assambarcar, ter a violência. E aí nós vemos no dia a dia, nas reportagens que a gente vê, essa situação. Kardec está aqui chamando a atenção da gente para o seguinte, né? Para que nós prestemos atenção, porque estes violentos, com o correr do tempo, se eles não se educarem, eles serão levados para outras escolas da espiritualidade. Ele será levado para outros mundos. E quem é que vai ficar na Terra? Vai ficar na Terra aquele que foi manso e aquele que conseguiu administrar toda esta situação. Então, vejam bem, Kardec aqui está trazendo para nós uma visão de longanimidade, vamos assim dizer. Ele está fazendo para nós um retrato do hoje. Então, hoje nós estamos percebendo que a violência ainda vige no dia a dia na nossa vida. Sabendo e tendo a certeza da questão da reencarnação e também, logicamente, né, o espírito que desencarna, né, ele não, de uma hora para outra, ele não fica bonzinho, que a gente até pode dizer, sim, mas ele era bonzinho. Mas ele era uma pessoa agressiva, era uma pessoa violenta. E esse traço de caráter, ele não muda de uma hora para outra. Então, ele vai ao plano espiritual, ele vai ser levado às escolas do plano espiritual, ele vai receber uma série de investimentos na sua vida como espírito, para que ele possa, num outro tempo, digamos assim, ou retornar à Terra, ou viver numa outra instância espiritual, até trabalhar esse ímpeto que tem dentro dele. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente fala a respeito disso, nós precisamos considerar essa coisa. Esta pessoa que hoje está aí, é violenta e tal, ela não se melhora de um dia para outro. E eu até sugiro também que vocês possam consultar este livro. Este livro do Raul Teixeira é realmente uma lindeza. Esse livro, A Carta Magna da Paz, né? Ele vai falar justamente em torno dos ensinos de Francisco de Assis. Ele vai falar sobre
aquela oração de São Francisco, que nós tanto conhecemos e que a gente vai colocar aqui no final. Então, ele vem falando em cada uma delas a respeito justamente dessa reação violenta. Por isso que se estranha como Jesus está falando de mansidão, se todo mundo aqui tem, né, essa condição de se nós somos violentos. Quando é que os mansos herdarão a terra? Se até hoje é tudo violência, né? Então, eu estou contra alguém, então eu já estou tramando uma forma de, digamos assim, convencer ou vencer aquele amigo. Então, a violência ainda está dentro de mim, né? Então, ele vai dizendo para nós, vamos voltar aqui a Kardec, depois a gente volta. Nós vamos aqui a Kardec, que ele diz para nós, né, que a promessa de Jesus é essa: os mansos herdarão a terra. Nós entendemos bem que tempo é esse, não é agora, mas há um tempo isto vai ser realizado na Terra, porque nós todos crescemos, nós somos espíritos em crescimento espiritual. E hoje, nós que ainda nos apresentamos com essa questão da violência, não é? Nós vamos passar por todo esse progresso espiritual, esse trabalho interior, renovando espiritualmente, né? E ele diz assim para nós aqui, né? Ele promete que justiça lhes será feita assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. Então, ele sinaliza para nós, né? Quando ele fala a respeito de bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, né? O manso, vamos assim dizer, é justamente esse espírito, né? Que entendeu, ele já foi trabalhado espiritualmente, né? E com isso ele tem uma compreensão maior a respeito da vida, né? Então, nós podemos dizer, né, que esses brandos e esses pacíficos, então, são aqueles que reconhecem a necessidade de divulgar, de viver a paz entre os homens, não é? É sempre naquele aspecto da concórdia entre eles. Diz o Espírito Emmanuel, uma mensagem no livro Caminho de Volta, ele diz o seguinte, né? Que a paz começa em nós e por nós. Então, vamos entender essas duas coisas, né? A paz começa em nós e por nós. E ele diz a respeito dos pacificadores. Os pacificadores são aqueles que não aceitam a injúria. Quer dizer, não aceitam a provocação. Você já imaginou isso? Não é difícil? Aí a gente diz assim, é difícil, mas não é impossível. Então, Jesus, foi isso que Jesus veio nos ensinar, quando ele disse assim, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. E ele disse assim, crede em Deus, crede em mim também, há várias moradas na casa do meu Pai. Então, o ensinamento a respeito da brandura diz isto para nós, não é? Agora, a gente não vai confundir a brandura com o dizer sim em todas as coisas. Quer dizer assim, não, eu tenho que ser brando, então eu para convencer ou para conquistar ou para não ficar mal com uma pessoa, eu tenho que dizer sim. Não, não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer o seguinte, né?
E a gente lembra também da questão da outra face, né? Como é que você dá a outra face? Alguém te bateu e você ainda vai dar a outra face? Não. Você vai mostrar à pessoa que você pode resolver as questões de uma outra face, de uma outra forma. Exatamente, o ensinamento quer dizer isso para você. Você foi ofendida, qual é a nossa reação na ofensa? Eu vou reagir. Jesus está ensinando para nós, né, a questão da benevolência. De nós, então, estarmos em cá, meu companheiro. Vamos lá, vamos resolver isso, né? Eu estou aqui lembrando de uma situação que o Chico Xavier contou. O Chico Xavier, a gente lembra esse amigo querido que está com a gente, né? Ele fazia peregrinação. Naquela época ainda existia muita peregrinação, hoje as formas estão diferentes, né? E nessa peregrinação ele bateu numa porta, e aí quando o moço viu para ele, ele disse assim, eu vim aqui para saber se o senhor pode dar 1 quilo de alimento, né, para os pobres. Aí o moço ficou com tanta raiva e cuspiu no rosto do Chico. Aí o Chico falou assim, olha, esse aqui o senhor está dando para mim, agora eu pergunto se o senhor pode dar aqui para os pobres. A pessoa ficou sem graça, foi lá dentro e trouxe o quilo de alimentação. Então a pessoa desmoronou naquela hora. O que ela estava esperando? Ela estava esperando briga, ela estava esperando altercação, e xinga para lá e xinga para cá. Não é isso que acontece? Mas o Chico Xavier era uma pessoa que vivia doutrina espírita e alguém está me dizendo assim, mas eu não consigo fazer isso. Olha, é questão de exercício, é questão de prática. Não é? E a gente lembra também outra coisa do Chico Xavier, não é? Quando aquela senhora que foi conversar com ele queria se divorciar porque o marido chegava, era violento, batia, derrubava tudo, e era aquela confusão, e ela brigava, eles brigavam, e ela então disse assim, eu não aguento mais essa vida, eu vou separar do meu marido. O Chico disse assim para ela, não, antes de você separar, vamos fazer um exercício. E quando ele chegar lá fora, no portão, e você já perceber, porque ele chegava batendo com tudo, né? Você vai botar um copo d'água na boca e não vai engolir. E aí, como é que a gente faz isso, né? Então, ela foi, depois de 3 meses, ela apareceu na casa espírita acompanhada do marido. Porque naquele primeiro dia que ela depois foi à casa espírita, né? Ele chegou querendo confusão, e ela querendo responder e não podia, mas o Chico Xavier, olha a autoridade moral do Chico. O Chico Xavier tinha dito para ela não engolir. Chegou no dia seguinte, a mesma coisa. No terceiro dia, no quinto dia, ele disse assim, o que está acontecendo que você não reage mais? E aí foi o momento exato para que ele percebesse que a atitude dela tinha mudado. Foi difícil, mas meus amigos, digamos assim, é um momento novo da humanidade com a informação de Jesus. De repente, essa pessoa que diz injúria, que essa pessoa que é violenta, ela também traz uma ferida dentro dela. Alguém pode dizer, olha, mas eu não vou resolver a ferida dentro dela. Não, você não vai resolver a ferida dentro dela, porque isto vai depender também de você. Você vai mudar o seu olhar para ela. E isso, meus irmãos, meus queridos amigos, minhas amigas,
nós vamos nos nutrindo para um novo comportamento a partir de tudo que nós estamos aprendendo hoje da doutrina espírita e lembrando da informação de Jesus, eu vim trazer a paz e não a espada. Então eu vou, aos poucos, né? Eu vou absorvendo tudo isso. Jesus falou, e os espíritos aqui, nesse capítulo, né? Eles estão dizendo para a gente o seguinte: a benevolência para com os seus semelhantes é fruto do amor ao próximo, que produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. E aí ele vai dizendo assim para nós: nem sempre nós podemos fiar nas aparências. Ele diz: a educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Exatamente. Então, ele está dizendo para nós o seguinte, que o nosso dia a dia, o nosso trabalho, digamos assim, nos leva a uma determinada conduta. Eu preciso ser cortês, eu preciso ser educado. Mas ele está dizendo aqui que às vezes aquilo é só um verniz. Eu sou educado lá no meu trabalho, porque eu preciso do meu trabalho, eu preciso daquele salário, mas ele vai dizendo aqui que nem sempre isso está interiorizado. Então ele diz, não é, que não basta que dos lábios manem leite e mel se o coração não mudou. O que ele está dizendo para nós, né? Ele está difícil, que realmente a vida é difícil, nós estamos numa vida difícil, porque nós assim fizemos para tal, né? Mas ele diz assim: coragem, amigos, tende no Cristo o vosso modelo, né? Ele disse assim: ele não tinha nada que espiar, e vós tendes. E ele disse assim: vós tendes de espiar o vosso passado e vos fortalecer para o futuro. Então, ele sugere que a gente seja paciente. Então, dentro dessa estrutura toda que a gente veio conversando, como é que a gente chega à mansidão? O caminho da mansidão é a paciência. Mas é aquela paciência que vai dizer para nós, né? É isso que Jesus vem ensinar para a gente, que, repetindo, o olhar dele era um olhar que via daqui a um século, a 2 séculos, a 3 séculos, o olhar dele via mais longe que essa pessoa que hoje está assim perto de nós e por necessidade da nossa evolução, é justamente essa pessoa com a qual a gente precisa estar se relacionando. A gente vai precisar trabalhar o orgulho, nosso orgulho. Não, mas ele me ofendeu. Respira fundo, né? Respira fundo e vamos seguir adiante, né? Então ele vai dizendo para a gente que o orgulho muitas das vezes nos leva a situações complicadas, e ele sugere que a gente siga a doutrina de Jesus, que nos ensina a ciência, que nos ensina obediência, que nos ensina resignação. Resignação diante daquilo que eu não posso resolver neste instante, nem nesta encarnação. Existem situações que eu não posso. Então, eu vou assimilar estes ensinamentos. Cada vez que eu estiver olhando para mim mesmo no espelho, né, eu vou estar conversando comigo mesmo, dizendo: olha, eu sou uma criatura que não é essa que eu estou vendo aqui, né? E eu costumo dizer muito assim, né? Eu não sou o Darcy, eu estou o Darcy. Não é, Luiz?
Você não é luz, você está luz. Então, nós trazemos, assim, várias situações em nossa vida. Se nós estamos nesse mundo de provas e expiações, é porque a gente ainda precisa desse exercício no dia a dia. Mas o importante é saber que, graças a essa doutrina de amor, nós estamos nos superando, né? Nós estamos crescendo, nós estamos melhorando, nós estamos entendendo. Ah, é por isso? É por isso. Então, né, nós precisamos ir trabalhando o nosso sentimento. É o sentimento que a gente precisa ir trabalhando nesse dia, né? E tem uma mensagem muito interessante aqui do Espírito Hilário Silva, né? Que ele diz para a gente, né, que quando nós estamos falando em tomar conta dos nossos sentimentos, né, melhorar os nossos sentimentos, ele diz assim, imaginemos a língua como sendo a colher do sentimento. E ele diz, mentalizemos o ouvido por garganta da alma. Tudo o que falamos é ingrediente para a digestão espiritual. Então, ele fala, né, por exemplo, que a queixa é um vinagre. Ele fala que a censura é pimenta. E ele fala que a calúnia é corrosivo. E ele ainda fala com a gente, né, que a crueldade é veneno. Então, quando nós estamos falando em ser brando e pacífico, a gente precisa analisar tudo isso, não é? E ele diz assim, a bondade é pão invisível. A gentileza é água pura. A consolação é analgésico e a paciência é um antitóxico. O perdão é cirurgia reajustante. Seja, eu também não tinha pensado nisso, né? Então, ele diz o seguinte na sua mensagem, usemos para com os outros o alimento da paz, porque estendendo paz aos outros, asseguramos a paz a nós mesmos. E com a paz, conseguiremos possuir espaço e tempo terrestre em dimensões maiores para que aprendamos e possamos realmente servir. Então, queridos amigos, a mensagem desta noite, ela vem falando em bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Continuaremos nesta terra, continuaremos nesse espaço. E pelo que Hilário Silva fala, até hoje mesmo, apesar de tudo isso que nos envolve, nós hoje, se nós pudermos atender ao Evangelho e refletir sobre essas mensagens que nós estamos aqui recebendo, nós vamos sim viver uma relativa paz. E vivendo esta relativa paz, nós nos candidatamos, nós colocamos, né, nós vamos viver nós mesmos esta possibilidade que nós vamos conseguir quando formos mais evoluídos, mas hoje a gente já pode viver de relativa paz. Então, que nós possamos estar sempre agradecidos por essas informações, que a gente possa sempre entender, meus amigos, que nós não estamos sozinhos nesta nossa encarnação. Nós temos amigos queridos, nós temos o nosso anjo guardião, amigo amado, querido, que está nos sustentando. E quando nós estivermos, vamos assim dizer, em perigo na nossa vida, em situação difícil,
em que estiverem balançando, né? O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, né? Que a gente possa respirar fundo, pegar aquela aguinha bendita que Chico Xavier disse para nós e dizer para a gente: Jesus venceu dentro de mim. E Ele está do nosso lado, os espíritos amorosos estão do nosso lado, nos dando, então, todo esse acolhimento, porque eles querem que a gente vença. Eles estão esperando cada um de nós para que a gente seja um cooperador mais eficiente de Jesus, mas nós precisamos nos trabalhar. Então, quando nós estivermos vivenciando essas experiências, que a gente lembre, então, daquilo que eu mostrei a vocês, né? A Carta Magna da Paz: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Senhor, fazei-nos ver, então, que é melhor consolar do que ser consolado. Compreender do que ser compreendido. Amar e ser amado, pois que é dando e recebemos. E recebemos, então, que nós somos consolados e nós nos transformamos, assim, em instrumentos na mão de Jesus para a paz do mundo que começa dentro de mim. Um abraço a todos, querido. Muita paz. Que nós possamos rever essas informações na reunião daqui a pouco, durante a madrugada. Muita paz.